Fala galera, eu sou o Denilson do canal Ler ou Não Ser. Um feliz 2017 pra você. E aí, como você passou essa virada de ano? Como foi o seu Natal? Bom, estamos de volta com força total e é claro que a gente não poderia fazer outra coisa a não ser aproveitar essa passagem de ano, esse final de semana aí com Natal e Ano Novo para colocar aí as nossas leituras em dia. Então tá aqui, ó, eu separei aqui o material que eu aproveitei para ler durante essas 2 semanas e eu vou contar para vocês aí, a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse material aqui em detalhes, sobre o que eu li nessas 2 semanas. Vamos lá? Então vamos lá? Dando início então ao nosso wrap-up de hoje. Aliás, wrap-up é a expressão que os booktubers americanos utilizam para descrever aí o material que foi finalizado. Então no nosso caso aqui, podem ser livros ou principalmente HQs, que foi o principal foco das nossas leituras desta semana. Então vamos conferir? A primeira tá aqui, ó. Na verdade são 2 revistas. Tá? Aqui são dos grandes heróis da Marvel, número 5 e 6. Saíram, na verdade, em 2011 essas revistas e elas seguem uma sequência. Essa série de grandes heróis saiu em 18 edições. Eu tenho aqui 2 delas. Eu devo ter mais alguma coisa ainda aqui nos meus arquivos. Eu preciso dar uma olhada com mais calma. Mas aqui então, começando pela essa número 5, que já tem aqui como a capa G-Force, Sexo mais Violência. Na verdade, essa edição ela acaba falando muito mais sobre violência do que qualquer outra coisa, tá? Essa primeira edição ela é dividida em 2 partes. A primeira parte aqui dessa revista é o capítulo 3 dessa história aqui, que é Sexo e Violência. Na verdade, apesar do nome, ela não é tão forte como vocês podem imaginar. Na verdade, tem muito mais violência em si. Sexo não aparece nada, pelo menos não nessa edição aqui, tá? É uma edição que ela tem uma pegada mais tarantinesca, digamos assim. Tem bastante sangue, bastante violência. Praticamente não tem muito roteiro, isso foi uma coisa que eu não gostei muito. Tudo bem que a parte final eu não li as demais, mas basicamente aqui o roteiro inicial é de uma aventura onde a Dominó, que é essa mutante que está aqui na capa junto com o Wolverine, ela é contratada como uma mercenária para roubar um container. Após ela roubar esse container, isso já em outras edições, ela descobre na verdade que o conteúdo desse container não é nada do que ela imaginava. E aí ela acaba se voltando contra a Liga dos Assassinos. E é aí que o nosso querido Wolverine entrará em cena. Então aqui nessa edição, ela e o Wolverine vão aí enfrentar a Liga dos Assassinos, tá? É bastante violenta, não tem muito roteiro, então não gostei muito dessa parte. Mas ela já dá início aqui a uma outra parte da saga, que é a saga Xenogênesis, dos Astonishing X-Men. Então essa sim é bem mais legal. Ela tem aqui uma pegada muito mais interessante, uma missão aí para os X-Men clássicos, com a presença de alguns personagens aí que não são muito comuns, principalmente para quem conhece os X-Men somente dos desenhos da TV, que é o caso da Emma Frost, por exemplo, que tem uma participação bastante interessante e até sedutora aqui nessa HQ. E vai dar sequência aqui, vai ter a sua sequência nesta número 6, nesta segunda revista aqui. Como destaque, cabe dizer que os traços são muito bonitos, a arte está excelente e o roteiro já do Astonishing X-Men é muito melhor que o do X-Force. Aqui nós vemos realmente uma história bem trabalhada, falando inclusive sobre a origem do gene X, que é o gene mutante que só se desenvolve na adolescência. Então, e aqui os X-Men eles são convocados para verificar o nascimento de novos mutantes numa região da África. É algo que intriga muito os mutantes, inclusive o Fera aqui ele vai dar uma aula a respeito de origem dos X-Men, o Wolverine sobre
uma questão histórica a respeito da África. Então, para quem gosta de um roteiro bem trabalhado com muita informação histórica e científica, não pode perder essa revista. Essa parte vale muito a pena conferir. Gostei bastante desta edição aqui, que é a continuação desse volume número 5. Então, volumes 5 e 6 do Grandes Heróis X-Men. Muito bacana, vale a pena conferir. Dando sequência às nossas leituras, eu li aqui uma outra HQ, que é a do Capitão América Além da Viva. Essa revista ela é muito legal, é um arco completo, são 100 páginas. Essa edição ela compreende as edições de 1 a 4 do Captain America Living Legend. Ela tem uma capa cartão que é bem interessante, que dá uma resistência maior a esta revista. Ela tem uma arte muito legal, muito bacana, muito bem trabalhada. E o roteiro é muito interessante. Essa revista, se eu fosse comparar ela com o cinema, eu diria que ela é uma mistura do Soldado Invernal, do filme do Capitão América Soldado Invernal, com Alien. Aqui nós teremos nessa revista uma grande influência da história realmente mundial, da Segunda Guerra. Aqui o Capitão América ele aparece no final da Segunda Guerra, dando um auxílio aí, junto com os americanos, ao exército russo em uma de suas missões, e durante essa missão um agente russo é ferido e salvo pelo Capitão América. Esse agente salvo acaba participando de um projeto da União Soviética, um projeto durante a Guerra Fria de conquista da Lua, algo que não dá muito certo e que terá consequências aí impressionantes que você vai conferir quando você ler essa revista. Algo do espaço, assim como em Alien, o passageiro virá para a Terra e irá precisar de uma intervenção do grande Capitão América. Há uma pegada também de ciências bastante impressionante, bastante cativante. Então, se você gosta de ficção científica, gosta de ciência e de um roteiro muito bem trabalhado e que fale da Segunda Guerra Mundial, você não pode perder Capitão América Além da Viva, um arco completinho que vale a pena conferir. Dando sequência às minhas leituras, uma outra HQ, agora aqui ó, capa dura, Homem de Ferro Noir. Eu vou ser sincero com vocês, eu não imaginava que esse material fosse tão bom. Para você que ainda não sabe muito bem o que seria uma história noir, as histórias noir elas ficaram muito famosas aí na década de 60 e 70, quando começaram-se a escrever contos, livros realmente, e depois filmes, que se ambientavam durante as décadas de 20 e 30, que eram as décadas onde a depressão, principalmente o crash da Bolsa de Nova York em 1929, transformaram os Estados Unidos. Era um período bastante conturbado, mas um período bastante fascinante em termos de histórias de gangsters e coisas desse tipo. E aqui, essa Homem de Ferro Noir, ela pega todo esse ambiente da época e trabalha aqui com um ambiente inclusive meio steampunk, que é o cenário onde o vapor toma conta da tecnologia. Aqui o vapor ele não aparece, mas todas as tecnologias que fazem parte dessa aventura, eles são muito parecidos com o ambiente steampunk. Então, se você gosta de ambiente steampunk, de máquinas e tudo mais, inclusive a armadura, como você pode perceber aqui, do Homem de Ferro, uma armadura totalmente diferente. É muito interessante as aventuras que o Tony Stark vai participar aqui, inclusive lembrando muito Indiana Jones. Inclusive as histórias de Indiana Jones foram uma influência para o Scott Snyder, o roteirista desse Homem de Ferro Noir, que tem aqui uma arte brilhante, muito bonita, além desse roteiro fantástico. Uma edição lançada em 2012, também em 4 edições, e que vale capa dura e que vale muito a pena você ler. Um roteiro maravilhoso, uma história completinha e que envolve aventura, tecnologia e descobertas como, por exemplo, uma cidade perdida. Você não vai perder essa, né? Ler ou não ser, recomenda. A próxima leitura que vamos falar agora, uma outra HQ,
que eu estava muito ansioso para saber como ficou foi a do Super Choque dos Novos 52. O Super Choque, talvez muitos de vocês conheçam através dos desenhos que nos anos 2000 passaram na Rede Globo. Foram 4 temporadas, 52 episódios, e esse personagem que hoje está na DC, na verdade ele surgiu numa outra editora, uma outra editora pequena de quadrinhos nos Estados Unidos, que era a editora Milestone, que depois teve alguns de seus títulos absorvidos pela DC. Tanto é que no desenho original, o Super Choque, na primeira temporada, ele não tem envolvimento nenhum com o universo DC, somente a partir da segunda, onde vários personagens, inclusive da Liga da Justiça, o próprio Batman do futuro, acaba aparecendo. Agora, aqui nós não teremos acesso a essa história de origem, que eu até pensei que fosse uma história de origem. Como vocês vão poder ver, não há nenhuma numeração de edição, é uma edição única, né? E que essa edição aqui são 172 páginas, ela é um encadernado que teria toda a edição do Static Shock original, das edições 1 até 8, e ela pega já pega então aqui o Virgil Hawkins, que é o nosso Super Choque, a partir do segundo ano dele como super-herói, sob aí o manto do Super Choque. Ele não está mais em Dakota, que é onde o personagem surge. Ele sai de Dakota e vem para Nova York. Ele já está tentando se ambientar após sua irmã ser clonada. A Cheryl, que é a sua irmã, é clonada por um vilão, e eles estão aqui em Nova York procurando aí descobrir quem é, na verdade, a sua verdadeira irmã e enfrentar aí os novos vilões que ele vai encontrar na cidade de Nova York. O roteiro, na verdade, tem mais de uma história aqui. São 3 arcos, na verdade, um arco um pouco mais longo, cheio de vilões, um segundo arco um pouco mais curto e um terceiro bastante introspectivo, um deles inclusive aonde o nosso Virgil passará por uma psicóloga. E é bacana ver aí como que ele está tentando lidar com esses dramas da adolescência, de ser um herói e ter que lidar aí com as responsabilidades que um jovem adolescente, ainda imaturo, precisa lidar aí. Aliás, vocês devem ter percebido que esse enredo todo lembra um pouquinho o Homem-Aranha, porque o Super Choque, na verdade, é um personagem que foi inspirado no Homem-Aranha. E tem muito a ver, a questão da tecnologia é muito bem trabalhada aqui. Eu não gostei muito do primeiro arco, mas depois ele é muito melhor trabalhado, é muito melhor desenvolvido. Um detalhe negativo que eu não gostei foi o papel, que é um papel, esse estilo papel jornal, que a maioria dos quadrinhos comuns eles possuem, diferente dos outros, que é um papel um pouco melhor, um papel mais resistente, mas é uma revista interessante para você que gosta de tecnologia, que gosta de ciências. Tá aqui várias referências muito legais para conferir. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas e os livros? Os livros eu acabei pegando, eu vou colocar aqui como uma menção honrosa, porque na verdade o wrap-up, os lidos, né, os finalizados, foram essas HQs que eu acabei de apresentar para vocês. Mas eu li sim, eu dei uma avançada aqui com o meu Inferno do Dan Brown, tô quase na metade já. Para você que não sabe, o Inferno do Dan Brown, que inclusive teve um filme lançado no último ano de 2017, ia falar esse ano, mas já que estamos em 2017, o ano passado, conta a história aí, então do grande especialista em arqueologia, o Robert Langdon, que vai aí se envolver em uma trama fantástica em Roma. Ele acaba acordando num hospital, não sabe exatamente o que está acontecendo e acaba tendo que escapar aí de uma perseguição que coloca em risco a sua vida com a ajuda de uma sedutora loira que é, na verdade, a sua médica no hospital. E eu posso te dizer que esse livro é alucinante. Eu ainda não terminei a leitura desse livro, eu quero, após a leitura dele, fazer uma resenha mais detalhada para vocês aí, com
com toda a minha impressão, mas estou gostando bastante dessa leitura. Em breve terá mais detalhes aqui, uma resenha especial de Inferno do Dan Brown. Outro livro que eu iniciei a minha leitura foi 007, aqui o primeiro livro do Ian Fleming, que foi o Cassino Royale, uma aventura do grande 007 na França. E aqui, olha, já dá para perceber bem toda a essência do personagem, a criatividade em preparar mecanismos de segurança, um atentado à vida de James Bond. Já estou gostando muito dessa história, inclusive tem até algumas polêmicas aqui, algumas declarações machistas que eu quero depois falar com vocês com mais detalhes, num outra resenha também especial para o canal sobre aqui o Cassino Royale do Ian Fleming 007, um livro de espionagem que a gente vai comentar muito em breve. Bom galera, esse foi o nosso wrap-up, nosso vídeo de lidos dessa última semana aí de Natal e Ano Novo. E você, o que você leu nessas últimas semanas? Escreve aqui embaixo para mim que eu quero conferir. Quem sabe tem alguma indicação aí que a gente pode resenhar em breve, hein? Como eu disse, agora em 2017 a gente vai fazer resenhas, vamos fazer novos vídeos. Quero trazer novidades aí para o canal para vocês conferirem, para melhorar cada vez mais o seu contato junto aqui com o canal Ler ou Não Ser. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de dar o joinha que vai ajudar muito a gente na divulgação. Compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. E não se esqueça de dar aquele clique no sininho que aparece por aqui para você não perder as atualizações. A gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço!